deixa eu trazer ele, Roberto Dumas, aqui na nossa programação. Dumas que chega agora para trazer a visão dele para a gente também. Querido Dumas, muito obrigada, bom dia, seja bem-vindo. Oi, Paula, oi, Débora, sempre um prazer estar com vocês. Não sei se o Cabral está por aí hoje. Hoje não. Hoje o Cabral está lá em casa, ocupado. Mirando o fio. Dizem que o cachorro que está na casa dele, eu não sei da história direito, comeu um fio, acho que ele está sem internet, enfim, né? Cabral que hoje está no papel cuidando das meninas de manhã, porque a esposa está viajando, nem assistindo a gente ele vai estar, não sei, né? Talvez ele pegou lá. Pegou o sinal do vizinho, não sei ainda. Dumas, queria entender um pouco mais que a gente estava comentando, né? Quantas coisas intensas diante dessas incertezas domésticas, com cada crítica que a gente vê aí, de um lado o governo fazendo uma grande pressão, o governo presidente principalmente, né, fazendo pressão em relação a Campos Neto, Banco Central, a gente já falou sobre isso semana passada, mas as críticas vão se acentuando, aí vem alguém do governo, o Padilha tenta amenizar, não vai ter nenhuma mudança, a gente vê também ali alguns, né, tanto o Haddad também tentando segurar, mas o Lula, quando faz críticas duras em relação ao Campos Neto, a gente vê aí o pessoal pedindo mais, o investidor pedindo mais prêmio, né? A curva vai subindo bastante. Queria entender um pouco mais da sua visão diante de todo esse cenário. Veja, não só o Padilha, mas o Kassab parece que são dois que estão querendo colocar a bola no chão. A Gleisi Hoffmann tocando fogo no circo, junto com o Lula tocando fogo no circo, e o Kassab e o Marinho falou, não, calma. E o Haddad ainda meio perdido, não sabe para que lado vai, né? E é uma coisa interessante, porque o que está acontecendo me lembra muito a frase do Milor Fernandes, quando aquela coisa de trazer um pouquinho de inflação para gerar crescimento. Ou seja, quando uma ideia é bem velhinha, ela vem passar um tempo no Brasil. Ou seja, de novo essa ideia de um pouquinho mais de inflação para ajudar no crescimento econômico, isso já passou da década de 70. E muita gente fala, olha, já cansou dessas... O jornal está dando muita atenção de uma coisa que, na realidade, é economia básica. Por exemplo, por que a taxa de juros está tão alta? O senador comparou a taxa de juros do Brasil com a taxa de juros da Turquia. Se você tem uma ideia, que a taxa de juros da Turquia está menor que a do Brasil, mas apesar deles terem uma inflação de 89%. Gente, ele deu um tiro no pé. Falou, a taxa de juros está baixa, por isso que você tem uma taxa de inflação de 89%. Mas é importante, de novo, não sei se a gente já falou, por que a taxa de juros do Brasil é tão alta? O Campos Neto não é um cabeça de morcego. Ele não é um Nosferatu. Ele não está trabalhando para a Faria Lima. Isso é subproduto, veja, não existe uma ideologia. Nós vamos falar dos dois governos. Foi um problema do governo Bolsonaro, que fez uma política fiscal expansionista com a PEC Kamikaze e também com a expectativa de outra política fiscal expansionista da PEC da Benesse. Como a gente sempre fala, o Banco Central quer tirar liquidez da economia para tirar a inflação, enquanto alguém está pisando no acelerador. Não dá. Isso você tem que pisar mais forte no freio para frear o carro. Esse é um ponto. Segundo ponto, expectativas influenciam na inflação e vice-versa. A inflação também é influenciada por expectativas. Como a gente sempre fala, se eu quero que você chegue em casa às 3h30, aí eu falando de taxa de juros aqui, taxa de inflação. Se eu quero que a minha filha chegue em casa às 10 horas, ela chega às 10h15, ela toma a taxa de juros, ela toma uma bronca. Ou seja, ela ficou antenada, ancorou as expectativas do comportamento dela. Agora, se eu mudo a meta de inflação de 3,25 para 4, automaticamente ela não sabe como formar as expectativas. Então, as expectativas vão formar a nova inflação. Veja, se é 3% e o Banco Central quer jogar para 4%, então a minha expectativa para 2026, que o Banco Central falou que eventualmente poderia ser 3%, que 2024 é 3%, 2025 é 3% e talvez lá para 4,5%, não sei, ou 10% ou 15%, porque eles voltaram no passado, né? Aquela coisa que
que nem os militares falavam, vamos crescer o bolo para depois repartir, coisa que já deveria estar, não se discutia mais isso daí, mas chegou um momento, eu falo, olha, você pode chegar às 10h40 ou 10h50, as expectativas acabam sendo influenciadas. Tanto é verdade que se você pega o relatório Focus, a inflação de 2023, 2024, 2025 já aumentaram. E isso transforma a vida do Campos Neto cada vez mais difícil. Não é só isso. Outro ponto que a gente sempre repete aqui. Nós somos um país que tem uma herança inflacionária. E não esquecemos. De 1980 a 1994, já falamos, nossa inflação foi de 12 trilhões percentuais. Aprendemos a viver com inflação. Então o Brasil é um país que tem muito preço administrado. A economia é indexada. Quando a economia é indexada, fica mais complicado para o Banco Central trabalhar com uma taxa de juros. Por quê? O meu salário é reajustado anualmente, talvez o aluguel da minha casa é reajustado semestralmente, então aquela inflação que você já combateu em setembro, ela vai alimentar uma inflação de outubro. Então tome mais juros numa pancada dessa. Isso é uma herança que a gente traz de lá de trás. Não tem nada a ver com quem está ganhando é o Banco Central, quem está ganhando são os bancos. Isso até a gente já falou. Quem compra títulos públicos somos nós. E o outro ponto é o que a gente chama que é o NAIRU, que é o Non-Inflationary Non-Accelerated Inflationary Rate of Unemployment, que é o desemprego estrutural. Nos Estados Unidos, estima-se que o NAIRU, o desemprego estrutural, aquele que não bate na inflação, é mais ou menos 3,2, 3,4, 3,5. No Brasil, estudos econométricos, não é chutar. E nem tem senador que está chutando aí, falando que uma taxa de juros boa seria entre 7 e 8. Puxa vida, ele poderia falar pelo menos 7,25, para pelo menos mostrar que tem algum estudo. Não falar que uma taxa boa da cabeça dele é de 7 a 8. Olha, eu acho que é 6,25, ou seja, cada um vai chutar. Virou Big Brother agora? Virou quem disse, quem ela disse? Só que no final das contas, o meu desemprego estrutural, ele é mais alto. Eu já estou, felizmente, com desemprego de 8,1%. E o desemprego estrutural é mais ou menos de 7 a 7,5%. Por quê? Porque a população não está capacitada. Então você tem muita gente não preparada. Aqueles que estão preparados estão pedindo mais salários. Então se o meu NAIRU, se o meu desemprego cair demais, isso gera mais inflação. Fora o risco fiscal. Se tal senador, tal governo, tal presidente, etc. e tal, não vamos botar nomes, quiser colocar a taxa a 6%, a Débora acabou de falar, coloca 5%. Eu vou estipar essa curva e vou colocá-la a 17%. Não é o Banco Central que vai determinar a curva de juros inteira, a não ser que ele faça uma operação chamada twist. Então, eu tenho risco fiscal. E para piorar, eu não sei como vai vir o arcabouço fiscal. E aí, você coloca o pai da teoria moderna monetária, que para mim, isso daí eu já falei, é uma seita, que fala que você pode emitir moeda, emitir dívida à vontade se tiver capacidade ociosa. Meu Deus do céu, eu não estou falando de Katmandu, eu estou falando da Argentina. A Argentina tem capacidade ociosa, existe uma relação promíscua entre o Tesouro e o Banco Central emite, a inflação deu 100%. E querem colocar justamente ele para substituir o Bruno Serra. Então hoje sai um artigo no jornal da Solange Surto, eu adoro. Não vou falar de onde ela trabalha, que senão acaba pegando. Pode falar, gente, ela não tem problema. Não pode falar. Mas hoje em dia é melhor não falar. Senão acaba até prejudicando a pessoa. Ela diz o seguinte, às vezes não adianta o Banco Central ser independente de jure. A lei deixa ter uma autonomia. Ele tem que ser de facto. Não adianta você vencer o mandato do Campos Neto, vencer o mandato do Bruno Serra e botar só aqueles que estão em conluio com a política econômica desenvolvimentista. Ou seja, quer dizer que Campos Neto não é o desenvolvimento econômico. Ele é, de novo, ele é o Nosferatu da economia.
Então, para mim, é uma cortina de fumaça, porque o governo já está vendo que a economia não vai crescer 0,7%. Então, arranjaram um bode expiatório. O problema é a taxa de juros. Tudo virou problema a taxa de juros. Então, fica uma coisa meio complicada que, quanto mais você fala, a Débora acabou de falar, mais a curva de juros estipa. Isso, de novo, eu me falo, quando uma ideia fica bem velhinha, ela acaba voltando para cá. Menos taxa de juros, aumenta o crescimento econômico. Não. No longo prazo, não. A moeda é neutra no longo prazo. A UEM sobe e depois o preço sobe também. A oferta monetária real fica constante. Isso está em qualquer livro de macroeconomia. Não é com taxa de juros, senão eu colocaria uma taxa de juros a 2. E o que é pior, quanto mais inflação você tem, desculpa, estou falando demais, né? Mais inflação você tem, prejudica mais o pobre. Por exemplo, você, Paula, todo mundo que está aí, nós somos criados a danoninho. A gente tem uma condição. Mas aquela pessoa que não tem, por exemplo, o pipoqueiro que trabalha na escola onde eu dou aula, se ele vê uma inflação de 3 para 4, vai para 5, vai para 6%, vai faltar feijão no prato dele. Agora, se a inflação para mim subir de 4 para 5, eu vou continuar comendo feijão. Então, o que o governo está falando, ele está indo justamente contrário àquilo que ele preconizava tantas vezes, que parece uma escrita de para-choque de caminhão. Quero aumentar a renda, quero diminuir o desemprego, quero melhorar. Você está piorando a vida do mais pobre com mais inflação. Pelo amor de Deus, mais inflação prejudica aquele que não sabe se proteger. Ou alguém acha que aquele cara que trabalha como pipoqueiro sabe que se a inflação subir, ele pode comprar uma NTNB que está pagando cupom de 6% com uma curva de juros de 6 anos, mas tem que vender na curva ou ir até o preço do papel. Ele não sabe fazer isso. Então ele acaba sendo mais prejudicado. Então essa história não está caminhando mais. Para o lado, né, Dumas? Inflação alta, olhar para a Argentina, né, ver a condição de vida das pessoas que moram lá. Ô Dumas, eu queria só aproveitar, nosso tempo está curto, mas eu tenho uma outra, eu queria tirar uma dúvida com você em relação à nossa moeda especificamente. Até tinha uma pergunta aqui agora há pouco no chat, falando em relação ao dólar. O movimento de queda do dólar que a gente viu frente à maioria aí das moedas de mercados emergentes, desenvolvidos no final do ano passado, no início desse ano, por sinal semelhante ao que foi observado há 20 anos atrás, no primeiro mandato de Lula, porém o movimento agora, ele começou, né, a se repetir. A gente viu o dólar testando abaixo dos 5, né, apesar de momentos diferentes, tá, só para situar, eu fiz uma comparação Lula 1 lá 20 anos atrás, situações diferentes, mas dessa vez a gente viu não só as condições externas, né, dando aí esse sinal, mas eu queria entender a sua visão em relação ao real, se você acredita que o real pode perder essa chance, vamos dizer assim, essa oportunidade de se valorizar como teve lá atrás, mas agora por conta deste cenário local, principalmente se não tiver cuidado com a evolução da dívida? Tem 2 pontos aí. Que nem você falou, o DXY, ele está depreciando. O dólar está depreciando. Então seria interessante que o real, o nosso dólar depreciasse, o nosso real apreciasse. Mas o real está indo para 5,20, nós estamos indo ao contrário. Então o problema aqui está na cara que é um problema doméstico. Sim. Se eu tivesse um problema, olha, nós estamos indo a reboque da economia internacional, meu câmbio poderia estar 4,90, 4,80, etc. Mas eu estou indo contra o DXY. E eu indo contra o DXY, piora mais ainda o esforço do Campos Neto, porque o preço de commodity fica mais caro. E agora, com a China abrindo, o preço de commodity fica mais caro em dólar, e a hora que eu trago esse preço para reais, fica mais caro ainda, e que prejudica justamente quem? A inflação. E a inflação vai bater no quem? A inflação dos alimentos, que bate justamente quem? No mais pobre. Então, é possível que o câmbio aprecie. Veja, investidor internacional, ele tem mais ou menos 10 bilhões de dólares para investir. Peanuts, não é nada. Quando ele coloca 10 bi para ele é muito bullish, o investidor internacional.
Ele falou, olha, eu tô com um tri aqui, coloco 10 bi no Brasil. A hora que coloca 10 bi no Brasil, o câmbio cai para 5. Só que o brasileiro, 90% do nosso portfólio é títulos brasileiros. Então vai chegar uma hora que o gringo vai falar, não vou colocar 10, vou colocar 5. Aí a força do investidor brasileiro vai jogar o câmbio para cima de 5,20. Porque 10 bi para o gringo, se ele perder, não faz muita diferença. Mas se ele acabar perdendo e vem essa bateção de cabeça que está virando, por exemplo, cada dia é um flash, né? Agora estamos comparando a Turquia. E não estamos falando que não podemos fazer igual à Turquia. O senador falou que a gente deve fazer igual à Turquia. Olha o nível do debate que nós estamos fazendo na política econômica. Lá a taxa de juros é menor, apesar de ter mais inflação. Puxa vida, mas você está botando água no chope do Lula. Lá a inflação é 89% na Turquia. Então, falando do câmbio, é bem mais provável que o gringo, vendo essa bateção de cabeça de Banco Central, que no final das contas, para mim, também é uma cortina de fumaça, porque o PIB não vai crescer como a gente crescia, e a gente quer usar o Campos Neto como o cabeça de morcego, o maldoso de todo mundo, já chama o culpado. O culpado é a Faria Lima. O culpado não é a política fiscal, o culpado não é a intervenção no Banco Central, o culpado não é a intervenção no Conselho Monetário Nacional, o culpado não é a teoria monetária, etc. e tal, o culpado não é o desemprego estrutural e o culpado não é o risco fiscal que a gente tem. O culpado é o Campos Neto. Pronto, descobrimos um e, por acaso, se o PIB cair, a gente já sabe quem vai ser o culpado. Já fizemos a narrativa e tem muita gente que provavelmente não sabe fazer as 4 contas básicas de matemática, acaba acreditando nisso. Eu vi o mesmo comentário do mesmo senador, né? Deixa eu ver se eu entendi, ele fala aí. Aí ele faz a comparação com a Turquia. Não, ele não entendeu, né? Ele não entendeu. Deu para responder, não, você não entendeu, querido senador, não vamos dizer o nome aqui, mas é um senador, né, lá do estado do Pernambuco, líder do governo no Congresso, por sinal, não entendeu. Faltou da aula de economia, comparar, ainda querer trazer uma comparação com a Turquia. Desculpa, senador. Dumas, falta muita educação, né? Educação aí, Dumas. Tem até que gente no chat falando, Dumas podia dar aula aí de economia para este senador, para o Haddad, para o Lula, para todo mundo, né? Enfim, Dumas, quero agradecer, sempre um prazer falar contigo. Desculpa, Paula. Pode falar. Desculpa, Paula. Quando a economia vira uma seita, por exemplo, a economia vira uma religião, vamos supor, eu acredito em tal santo. Ah, mas você já viu aquele santo? Não, eu nunca vi. Então não dá para você discutir. Agora, se você mostra por A mais B, mostra a equação econométrica, que nem nós falamos no outro encontro, quando o grande amigo meu Cabral, que eu estou com saudade dele, estava aí, nós falamos, olha, já teve prêmio Nobel da Economia. Ah, mas eu não acredito. Bom, aí já é uma questão de fé. Acabou o discurso acadêmico. Acabou o discurso acadêmico, é questão de fé. Eu acredito nesse santo. Você já viu? Não, nunca vi, mas você não vai tirar minha fé. Aí não tem nada que eu possa fazer. Falou tudo, Dumas. Como sempre, né? Aí eu vou repetir uma frase. Eu vou repetir uma frase de um cara muito bom, né? Que falou outro dia aqui pra mim. É surpreendente estarmos surpresos. Conhece esse cara, Roberto Dumas? Conheço. Nunca mais esqueci da sua frase, viu? E trouxe outra frase hoje, mas não é minha, do Milor Fernandes, né? Que eu te falei no começo. Quando uma ideia fica muito velhinha, ela vem se aposentar no Brasil. Menores taxas de juros traz crescimento econômico e melhora a inflação. Pronto, é uma ideia velhinha aí que agora nós estamos debatendo. Gente, vamos evoluir o debate econômico, pelo amor de Deus. Com certeza. Exatamente, né? A saída aí da seita, como você disse, gostei dessa também. Dumas, sempre um prazer. Obrigada, viu? Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigada, beijo, tchau, tchau.